Será que programar é difícil? Hoje em dia não há a menor dúvida de que a habilidade de programar é uma baita vantagem competitiva para qualquer tipo de profissional. Nos últimos anos eu tenho assessorado profissionais de estatística, linguística, logística e comércio internacional, além de professores e estudantes de diversas outras áreas. E em todos esses casos, a habilidade de programar permitiu que essas pessoas realizassem projetos inovadores e de alto impacto na nossa sociedade. Portanto, eu considero que programar atualmente seja algo que todo mundo deveria ter pelo menos uma noção básica. Mas isso não é algo que apenas poucas pessoas têm a capacidade de aprender? Nesse vídeo eu vou te mostrar que programar é muito simples e qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou área de atuação, pode aprender a programar com facilidade. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos que eu uso para trabalhar com os meus alunos nos meus cursos. Esse programa aqui foi escrito em Python e ele serve para calcular o índice de massa corporal de uma pessoa. Então o usuário pode digitar aqui o sexo, o peso, a altura, e o programa vai apresentar o IMC e a classificação, que nesse caso é peso normal. Esse daqui foi o código que nós escrevemos para esse programa. Um outro exemplo, dessa vez do curso de JavaScript, é esse conversor de temperatura. Eu posso colocar aqui a temperatura em graus Celsius, por exemplo, 35, e ao clicar no botão, nós temos a conversão desta temperatura para Fahrenheit. Esse daqui foi o código que nós escrevemos para esse exercício. Um outro exemplo muito interessante é esse desafio de conhecimentos gerais que nós fizemos no curso de Vue.js. Nós temos essas perguntas vindo de um serviço da internet. Deixa eu escolher uma opção aqui para vermos como isso funciona. Vou enviar a resposta. Eu acertei a resposta, então eu estou ganhando do computador. Nós podemos jogar esse jogo aqui por quanto tempo nós quisermos, que sempre esse serviço vai retornar uma nova pergunta. Nós podemos escolher também a dificuldade das perguntas e a categoria. Nesse caso, eu estou mostrando apenas perguntas sobre tecnologia. Aliás, essa estrutura aqui desse programa poderia ser usada por professores para desenvolver um sistema de testes e provas online. Esse daqui é o código que nós escrevemos para construir esse jogo. Agora me responda o que é que vem na sua cabeça quando você olha para esses códigos que eu acabei de mostrar. Se você não tem experiência nenhuma com programação, talvez você esteja tendo a certeza de que programar é mesmo difícil e que talvez isso não seja para você. Mas o motivo pelo qual você sente isso é simplesmente por não conhecer as regras dessa linguagem de programação. Uma vez que você aprenda essas regras, você vai olhar para esse código e vai saber exatamente o que está acontecendo aqui. Deixa eu te mostrar um exemplo. Esse daqui é um texto escrito em alemão. Se você não fala alemão, provavelmente você não está entendendo nada do que está escrito aqui. Mas agora vamos ver esse texto em português. Agora com certeza ficou muito fácil de entender o que está escrito, inclusive você conseguiria também produzir esse texto. Isso é porque você conhece a língua portuguesa, você conhece as palavras, os tempos verbais e sabe como aplicar as regras de acentuação e pontuação, por exemplo. Mas espera aí, se eu estou dizendo que aprender a programar é como conseguir ler aquele texto em alemão, então isso deve ser uma coisa muito difícil, não é? Na verdade, não, porque aprender as regras de uma linguagem de programação é muito mais fácil do que aprender um novo idioma. Agora eu queria que você me acompanhasse aqui num exercício em que nós vamos escrever juntos um programa em Python. Eu vou te ensinar de uma maneira muito simples algumas das regras dessa linguagem de programação e você vai ver como é fácil programar. Vamos aqui para o site Trinket.io. Esse aqui é um site que a gente consegue testar programas Python sem precisar fazer o download e instalar no nosso computador. É só descer um pouquinho onde está essa janelinha igual a essa que a gente está vendo aqui,
Vamos apagar tudo que está aqui dentro. Eu vou selecionar tudo que está aqui. Vou apagar. E agora nós podemos escrever o nosso programa Python aqui dentro. A linguagem Python é uma linguagem muito boa para aprender a programar por causa da sua simplicidade, conforme você vai ver agora. Vamos escrever aqui um programa super simples, só para fazer a soma de dois números. Então, a primeira coisa aqui é enviar uma mensagem para o nosso usuário para ele entender o que esse programa faz. Em Python, para enviar uma mensagem para o usuário, nós vamos usar a função print. Atenção, porque todas as letras precisam ser minúsculas. Isso porque o Python é sensível às letras maiúsculas e minúsculas. Isso em programação se chama case sensitive, o que significa que se eu escrever esse print com o P maiúsculo, ou então se eu escrever com todas as letras maiúsculas, o Python não vai reconhecer essa função. Essa função precisa ser escrita assim, toda com letras minúsculas. Agora nós vamos abrir e fechar parênteses, e aqui dentro nós podemos escrever uma mensagem. Sempre que nós formos escrever algum texto, nós precisamos colocar ele entre aspas. Então vou abrir as aspas, e aqui entre aspas eu vou escrever a mensagem que vai ser: este programa faz a soma de dois números. Se a gente apertar play, a gente já vai conseguir ver o nosso programa rodando. Vamos apertar aqui. Basta aumentar essa parte aqui do lado. E agora nós já estamos conseguindo enviar uma mensagem para o usuário. Se a gente quiser enviar outra mensagem, basta escrever outro comando na linha seguinte. Então, em Python, os comandos são separados pela quebra de linha. Então, vou quebrar uma linha e aqui eu posso escrever um outro comando. Nesse caso, eu vou usar novamente a função print. Então, print, abre e fecha parênteses, a mensagem será entre aspas e eu vou escrever: os números são 10 e 8. Vamos apertar o play e agora nós já conseguimos enviar a segunda mensagem. Agora vamos apresentar a soma. A função print, ela aceita apresentar mais do que uma informação de cada vez. Para isso, basta a gente usar a vírgula. Então, eu posso colocar print, vou apresentar um texto, por exemplo, a soma é, dois pontos, espaço. Agora eu vou colocar a vírgula e eu posso apresentar aqui uma outra informação. Neste caso, vamos apresentar a soma entre 10 e 8, que é 18. Vamos colocar isso também entre aspas, vamos apertar play e agora nós estamos apresentando uma mensagem junto com a soma. Só que essa soma aqui não fomos nós que fizemos, nós simplesmente escrevemos aqui. Em Python e em qualquer outra linguagem de programação, nós podemos usar operações matemáticas. Nesse caso aqui, nós não vamos usar as aspas, porque as aspas elas são usadas apenas para os textos. Para números, nós não precisamos das aspas. Então, nós podemos realizar uma operação matemática aqui dentro. Basta escrever os números 10 mais 8 e quando a gente aperta play, agora nós já estamos conseguindo mostrar a soma de dois números. Agora existe uma outra coisa que também é comum a todas as linguagens de programação, que são as variáveis. Em vez de escrever esses números aqui, nós podemos criar variáveis para guardar essas informações. Nós podemos usar o nome que nós quisermos para as nossas variáveis. O importante é que esse nome tenha a ver com o que nós estamos fazendo. Então, como aqui nós estamos somando dois números, vamos criar uma variável chamada número 1, sem espaços, com letras minúsculas. Vamos lembrar que o Python é case sensitive. Então, aqui eu acabei de criar uma variável chamada número 1. Eu vou usar o sinal de igual para atribuir um valor a essa variável. Então, vou atribuir o valor de 10 e esse valor vai ficar guardado nessa variável. Depois, eu posso resgatar esse valor pelo nome da variável, conforme nós vamos ver. Vou criar outra variável para o segundo número. O segundo número será 8. E agora que nós já temos essas variáveis, nós podemos usá-las no nosso código. Então, aqui, em vez de escrever os números, nós podemos chamar aqui aquelas variáveis. Então, nós vamos fazer o número 1
mais o número 2, e com isso o resultado é o mesmo, nós estamos ainda apresentando a soma de dois números. E para que eu coloquei essas variáveis aqui? Porque agora seria interessante que, em vez de escrever esses números aqui no código, que a gente conseguisse pedir para o usuário os números que ele quer somar. Isso é muito fácil. No Python, basta a gente usar a função input. Então, em vez de atribuir este valor nós mesmos, vamos deixar o usuário fazer isso aqui. Então, vamos usar a função input, e a forma de escrever ela é parecido com a função print. Nós vamos colocar aqui o nome dela, input com letras minúsculas, e entre parênteses, nós vamos enviar alguma mensagem para o usuário. Nesse caso, vai ser digite o primeiro número. Vou colocar 2 pontos e um espaço. Agora eu vou copiar isso aqui e vou usar também para a segunda variável. Nesse caso, eu vou escrever digite o segundo número. Agora aqui nós não precisamos desta mensagem, porque nós não vamos somar sempre o 10 e o 8. Em vez disso, nós vamos pedir os números para o usuário. Então vamos apertar play para ver o que está acontecendo. Este programa faz a soma de dois números. Digite o primeiro número. Então agora nós podemos somar os números que nós quisermos aqui. Vamos testar, por exemplo, 4. Agora ele está pedindo o segundo número, então você pode ver que o Python executa um comando aqui de cada vez, e o que ele está fazendo é pegando essa informação que nós digitamos e atribuindo este valor a essa variável que a gente vai conseguir usar depois no nosso código. Vamos escrever o segundo número, vamos ver se deu certo, e agora ele está dizendo que a soma é 45. Tem alguma coisa errada aqui. O que acontece é que sempre que nós pegamos uma informação do usuário, o Python trata essa informação como se fosse um texto. E quando nós estamos trabalhando com texto, o sinal de mais ele faz uma simples concatenação, ou seja, ele junta uma informação com a outra. Por exemplo, em vez de usar o input, se eu tivesse usado o 4, entre aspas, ou seja, agora eu estou usando aqui um texto, e o 5 também, entre aspas, vamos ver qual seria o resultado desse programa, vamos dar play, e agora nós temos aqui o mesmo resultado, ou seja, quando nós usamos o sinal de mais com textos, ele faz a concatenação. Se eu não tivesse as aspas, ou seja, se eu tivesse números e não texto, vamos tentar novamente, agora sim ele fez a soma. Eu vou apertar Ctrl Z aqui para voltar onde estávamos, Ctrl Z, vamos voltar aos inputs. Então agora como é que nós podemos resolver? O Python está pegando essa informação com o usuário, mas ele está tratando ela como texto. Basta nós usarmos uma função que vai converter textos para números. Essa função se chama float. Então aqui neste número 1, que o Python ainda pensa que é um texto, eu posso passar esta informação pela função float. Por exemplo, assim. E, entre parênteses, eu vou dizer o que é que eu quero converter para float. Float é um tipo de dados que são números com casas decimais. E aqui eu posso fazer a mesma coisa com o número 2. Então, vamos transformar isto para número e vamos tentar rodar o nosso programa de novo. Vamos dar play, vamos digitar 4. Agora vou tentar, por exemplo, 7. E agora ele já fez a soma corretamente. Então a gente sabe que nós usamos essa função float para converter um texto para número. E por que é que nós tivemos que fazer isso? Porque sempre que nós usamos a função input, o Python reconhece isso como texto. E, portanto, nós precisamos usar essa função para fazer a conversão. Eu tenho certeza que agora, você sabendo o porquê de nós termos usado cada uma dessas funções, você já consegue olhar para esse código aqui e saber exatamente como é que ele funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser aprender a programar, não deixe de conferir o meu curso completo de programação em Python. Vê aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link com o preço promocional. Nós vamos começar com exemplos até mais simples do que esse que eu mostrei agora e eu vou explicar tudo com muito mais detalhes.
a complexidade dos exercícios vai aumentando gradativamente, até que no final do curso você vai estar desenvolvendo programas complexos com bastante facilidade. Nós vamos fazer vários exemplos legais aqui no curso, como um programa que calcula a média final de um aluno, vamos escrever programas para fazer conversões de medidas, por exemplo, de quilômetros para milhas por hora, vamos fazer o programa para calcular o índice de massa corporal, vamos até usar serviços externos, como por exemplo esse programa em que nós conseguimos pegar a previsão do tempo de uma localidade. Além disso, eu também vou ensinar o básico de Machine Learning, o que significa que você vai terminar esse curso também com um pouco de conhecimento na área de inteligência artificial, uma área que está super em alta hoje em dia. Esse curso tem 70 aulas com mais de 12 horas de conteúdo atualizado para você aprender a programar sem nenhuma dificuldade. Mais de 9.000 alunos já se inscreveram nesse curso, que tem uma classificação média de 4.6 estrelas. Então, você pode fazer sem medo, que o curso tem a qualidade comprovada. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para você receber mais dicas sobre programação e desenvolvimento web. Até a próxima!